TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa. Boa tarde. Está prevista para hoje a votação do projeto de lei do prefeito Caio Amado, que pretende incluir São Vicente no consórcio de cidades para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Além de São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Itanhaém e Mongaguá também manifestaram interesse. Semanas atrás eu estive em Brasília e estive na Frente Nacional de Prefeitos, onde justamente naquele dia estava sendo discutida a criação de um consórcio de municípios com o objetivo de se reunirem para adquirirem em conjunto vacina para todos. Ali naquele dia eu já busquei começar a preparar o nosso time e hoje, já em regime de urgência, apresentei para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que nos autoriza a participar desse consórcio de municípios para adquirir vacinas. A gente precisa o quanto antes de mais vacinas. Apesar de buscar a inclusão da cidade no consórcio, a Prefeitura admite que o momento financeiro é difícil. O próprio prefeito já afirmou que a área da saúde é deficitária no município. Por isso, Caio Amado conta com a ajuda de emendas parlamentares para adquirir os imunizantes. É claro que a situação das finanças da cidade é bastante grave, a gente tem muitas dificuldades por ter aí um orçamento superestimado, então as nossas despesas são maiores do que a gente tem para gastar. Porém, vacina é prioridade e eu tenho certeza que a gente consegue, junto a deputados, trazer emendas para adquirir vacinas. Então, desde já estamos mobilizando todos os nossos deputados estaduais e federais da região, parceiros, a própria deputada Renata Abreu esteve aqui ontem e vacinação vai ser prioridade para que a gente possa cuidar da nossa gente. O número de internações provocadas pela Covid-19 segue crescendo em todo o estado. Só em Santos, de domingo para segunda, houve um aumento de 7,7% no número de pessoas internadas, que passou de 321 para 346. Diante de índices como este, o governo estadual decidiu instalar novos hospitais de campanha. O governo do estado de São Paulo vai implantar 11 novos hospitais de campanha, com a criação de 200 novos leitos hospitalares, tanto para o atendimento primário como para o atendimento em UTI. Serão 140 novos leitos de UTI e 140 novos leitos de enfermaria. A implantação será feita até 31 de março. Estes 240 novos leitos, 140 de UTI, 140 de enfermaria, estarão localizados em Santo André, Andradina, Santos, Barretos, Botucatu, Campinas, Ourinhos, Tupã, Itapetininga, Fernandópolis e na capital de São Paulo. O hospital de campanha vai ficar no ambulatório médico de especialidades de Santos, localizado na rua Alexandre Martins, número 70, no bairro Aparecida. O governador aproveitou a oportunidade e também anunciou o início da vacinação para idosos com mais de 75 anos. O estado de São Paulo começa a vacinação de idosos de 75 e 76 anos a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março. Eu sei que essa é uma grande notícia para as pessoas que têm essa faixa etária de 75 e 76 anos. E é uma grande notícia também para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus netos, para as pessoas que têm compaixão e têm amor à vida. Pois essas pessoas com 75 e 76 anos, que representam apenas aqui no estado de São Paulo 420 mil pessoas. A Baixada Santista registra mais de 3.300 mortes decorrentes da Covid-19, além de 105 mil casos confirmados da doença nos 9 municípios da região. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o infectologista Dr. Evaldo Stanislau. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem, boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores. Chegamos a um número bem alto, né?
Os números da Baixada Santista, eles impressionam, como de resto impressionam os números do Brasil, né? Nossa região é uma região complexa, é uma região metropolitana com um desenvolvimento bastante desigual e que tem em comum uma série de situações, a começar das moradias subnormais e terminando pela nossa demografia, com uma população muito envelhecida, adoecida, que são todas que favorecem muito a disseminação do vírus e que os casos tenham maior complexidade. Doutor, a gente está na fase vermelha, a princípio até o dia 19 de março. O senhor acredita que isso realmente vai ajudar nessa diminuição dos casos ou a gente pode ter a prorrogação desse prazo para a fase vermelha? Depende do comportamento das pessoas. Nós temos visto que as pessoas, de uma maneira geral, estão muito cansadas, né, e descrentes da efetividade dessas medidas. Só que são as únicas medidas. Nós não temos vacinas para todo mundo. Bom seria se já tivéssemos vacinado todos, né, mas não houve planejamento para isso. E resta-nos essas medidas que nós chamamos de não farmacológicas. Entre elas, o uso da máscara, o distanciamento e o distanciamento mais radical, que é colocar em fase vermelha ou evoluir até para um lockdown. Porque com essa medida, nós afastamos as pessoas e são as pessoas que levam o vírus para uma e outra. Portanto, é necessária que a fase vermelha dê certo. Nós não temos outra alternativa. Se na nossa região ainda existe uma condição um pouquinho melhor do que no resto do estado, o estado de São Paulo está com mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI, os pacientes têm uma permanência prolongada, então é necessária a compreensão das pessoas que tenham uma adesão às medidas de controle e se não der certo nós vamos ter um problema muito grave e talvez tenhamos sim que até prorrogar essa fase vermelha. O que a gente percebe nas ruas hoje, né, doutor, não é uma adesão tão grande como a que a gente teve no período de fase vermelha no ano de 2020. O secretário de Saúde do Estado chegou até a declarar que não seria bom o retorno às aulas presenciais. O senhor concorda com ele? Acredita que nesse momento de fase vermelha a gente não precisaria ter essas aulas presenciais das crianças? Eu acho que nós precisamos definir o que é essencial. A reflexão que eu faço é ir ao templo, ir à igreja, ir a um culto que aglomera, inclusive pessoas de certa idade, é essencial. Eu acho que isso é subjetivo, a gente pode praticar nossa fé em vários lugares. Então, há um erro, eu imagino, que é a liberação dos templos. Já na questão da escola, é o que eu tenho dito, depende dos protocolos. Se você tem um bom protocolo e esse protocolo é seguido, o risco ele é bastante menor. Agora, se não há condições de seguir um protocolo ou se o protocolo é fraco, aí realmente não deve ocorrer a aula. Depende também da intensidade de circulação viral. Se a situação persistir muito elevada, por mais que a gente utilize protocolos, existe um risco de que essa atividade acabe expondo crianças, professores e todos que estão no entorno a serem veículos de vírus. Então, nesse sentido, nós temos que analisar isso dia a dia, conforme a pandemia for evoluindo, mas nesse momento eu creio que as atividades pedagógicas são essenciais e com o protocolo sendo cumprido, eu acho que não há por que a gente suspender plenamente as aulas. O que precisa ter realmente é obediência a todas as normas de segurança. Ok. Doutor Stanislau, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no combate ao Covid. Muito obrigado. No próximo bloco, turbulência na política e no mercado financeiro. Decisão do ministro Fachin permite que ex-presidente Lula seja elegível para 2022. Quer saber mais? A seguir no Tati Cidade. O LIDE Litoral Paulista faz parte de uma das maiores iniciativas empresariais e a mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Presente em todo o mundo, o LIDE conta com 1.700 filiados em 20 países. Na Baixada Santista, o grupo já tem mais de 80 membros das mais importantes empresas da região e de diversos segmentos.
Além de criar oportunidade de negócios e promover network entre líderes corporativos, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país. Quem é LIDE transforma. Quem é LIDE inova. Quem é LIDE conecta. Quem é LIDE renova. Quem é LIDE conquista, movimenta, realiza, faz o futuro. LIDE. Quem é líder, participa. Segunda, awesome! Oh, Canada, our home and native land. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Maple Bear, escola canadense de verdade. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A origem dessa celebração nasceu da manifestação que tecelãs em Nova York fizeram em 1857. Reprimidas, elas foram trancadas na fábrica, que logo após foi incendiada, matando 130 mulheres nesse ato. Em 1975, a ONU decidiu homenageá-las, decretando todo 8 de março Dia Internacional da Mulher. Uma carga de 459 toneladas de amianto foi interditada em um terminal do Porto de Santos. O uso e a comercialização do produto estão proibidos por lei estadual de 2007. A carga veio de Goiás em um caminhão e seria exportada de navio para a Ásia. A interdição ocorreu devido aos riscos à saúde dos trabalhadores e possíveis contaminações ao meio ambiente. Para a desinterdição da carga, a empresa tem que apresentar uma requisição com documentos que comprovem a devolução do produto para o fabricante ou o descarte do produto em aterro industrial apropriado para produtos perigosos. A decisão do ministro Fachin ontem à tarde causou um verdadeiro turbilhão na política e na economia. Em decisão unilateral, o ministro do STF anulou as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Lava Jato, o que torna o ex-presidente elegível para 2022. O advogado Roberto Mohamed faz uma breve análise de como isso afeta não só a política, mas também o mercado financeiro. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi simplesmente absurda. Um desrespeito ao direito, uma homenagem à impunidade e um absurdo indescritível. O ministro Fachin conseguiu romper com vários princípios jurídicos, inclusive da segurança jurídica. Uma defesa que entra com 16 recursos e nunca foi multada. Ele veio dizer que passou 2 meses estudando a decisão para dar a decisão absurda que ele deu. Lógico que a cobertura, o sítio, todos eles se relacionam também à Petrobras. Portanto, a incompetência do juízo de Curitiba não é absoluta. Mas quando você tem uma Suprema Corte que inventa o flagrante continuado, é lógico que isso também poderia vir. Eu não consigo encontrar palavras para descrever o que eu penso. E as que eu encontro eu não posso falar publicamente. Mas eu acho que o ministro Fachin acabou de quitar a fatura da sua nomeação, que, para quem não sabe, foi feita no governo Dilma. Ele pagou a conta, porque essa decisão é a coisa mais vergonhosa que eu já vi. E não é questão moral, é questão jurídica. O Supremo hoje assumiu o papel de pai da impunidade no Brasil, definitivamente. Vamos falar de insônia? Aliás, a decisão do ministro pode estar deixando muita gente sem sono. Mas falando sério agora, o aumento na incidência de distúrbios do sono durante a pandemia é fenômeno que já vem sendo relatado globalmente, com estudos apontando que a insônia é a principal reclamação das pessoas. Só para se ter uma ideia, a pesquisa no Google por remédios para insônia subiu 130%. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora, então, com o psiquiatra, Dr. Marco Abud. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Como vai, senhor? Olá, tudo bom? Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos ouvindo e vendo. Tudo certo, eu agradeço a oportunidade de falar desse assunto muito importante que está acometendo aí uma grande parte das pessoas nesse momento que estamos vivendo.
É isso mesmo, doutora. A gente sabe que a insônia ela não é um problema recente, ela já é um problema enfrentado pelos brasileiros muito antes da pandemia. A gente tem alguns estudos que sugerem que 40 milhões de brasileiros já enfrentavam esse tipo de problema. Perfeito, né? A insônia ela já era um problema. O Brasil, aliás, já era um campeão mundial em quadros que acometem o funcionamento bom, saudável da nossa mente. A gente já era o país com o maior número de quadros de ansiedade patológica, éramos o campeão latino-americano de depressão e sim, tínhamos muitos casos de insônia, que agora isso é um fenômeno global, como você mesmo disse, né? Alguns pesquisadores até estão chamando isso de Covid-insônia, corona-insônia, porque em todos os países do mundo, Inglaterra, na Grécia, né? Está tendo aí, digamos, um aumento exponencial de quadros de insônia e no Brasil também. Aliás, teve uma pesquisa da Ipsos na metade do ano passado e o Brasil, dentre 16 países pesquisados, ficou em primeiro lugar para a ansiedade e em segundo lugar para a insônia. Então, de fato, estima-se hoje que cerca de 1/3 das pessoas tem problemas de sono a maioria dos dias por semana. E o que a gente fala quando a gente está falando de insônia, de problemas de sono? É uma dificuldade em iniciar o sono, demorar um tempo para dormir, ficar brigando com o travesseiro, muitos pensamentos, o sono não vir, ou acordar no meio da noite, uma vez ou diversas vezes, demorar um pouco para voltar, ou acordar antes da hora e não conseguir dormir, ou sentir que acordou, dormiu a noite inteira, mas acordou como se não tivesse dormido nada, acordou cansado. Tivesse passado um trator em cima, né? Às vezes a gente tem essa Exatamente. sensação, né? Isso indica que é um sono não reparador. Então, tudo isso está englobado nesse conceito de insônia. E isso é importante porque eu sempre digo que não dá para a gente ter uma boa saúde, nem física, nem mental, sem uma boa noite de sono. O sono não é desligar o cérebro. Dormir é diferente de ficar sedado. Dormir tem a ver com o cérebro ele conseguir limpar toxinas, guardar informações na memória, ele fortalece o sistema imune, principalmente à noite. Então é à noite que tem uma maior produção de linfócitos, de anticorpos, o crescimento muscular se dá à noite. Então, se a gente não tem um sono de qualidade, nós vamos ter muitas dificuldades, tanto no humor, quanto na saúde física, quanto dificuldades de memória, de concentração, de velocidade, de raciocínio. Nessa questão da produtividade, né, doutor? Agora, voltando nessa questão da Covid e relacionado à insônia, a gente pode dizer que essa insônia, ela tem ganhado mais adeptos, se é assim que a gente pode dizer, por conta da ansiedade ou ela se torna um sintoma da Covid? É algo fisiológico ou é algo emocional? A questão fisiológica de pessoas que tiveram Covid, isso é uma coisa ainda em investigação. O que nós observamos é que existe sim relatos de pessoas que demoram um tempo maior, mesmo depois que passou a fase aguda da infecção, para recuperar a parte de raciocínio, recuperar o humor. A pessoa pode ter algumas alterações nesse sentido, mas isso ainda é pouco estudado. Quais são as principais causas, né, desse problema de insônia agora? Então, eu sempre gosto de colocar 3 grandes fatores que regulam o sono, que são essenciais para a gente ter tanto insônia quanto um sono de qualidade. É um alerta mental, então a nossa mente ela tem que estar calma. O nosso corpo ele tem que estar cansado, ele tem que estar com fome de sono. E, em terceiro lugar, a gente tem que ter um relógio biológico desregulado. Então, a ansiedade, e qual que é o maior alimento de ansiedade? É incerteza, né? O ser humano prefere muito mais um perigo que ele sabe de onde vai vir, um perigo conhecido, do que toda hora poder vir um perigo novo. Então, sim, a ansiedade aumenta o alerta mental. Agora, o corpo ele está com menos fome de sono. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes fazendo menos atividade física, tendo menos atividades que consomem essa energia. Às vezes a pessoa ela dorme em horários errados e isso acaba fazendo com que o corpo descanse na hora errada e principalmente o nosso relógio biológico ele está bastante desincronizado. A gente gosta de rotina, o cérebro percebe os sinais para dormir, para acordar muito com mudanças de ambiente. Então quando a gente sai de casa, volta, vai para um local, muda esse ambiente, a gente consegue ficar mais concentrado ou mais relaxado. Ficar em casa durante uma maior parte do dia, muitas vezes fazendo atividades na cama, isso meio que confunde o relógio biológico e o cérebro ele não entende quando que é a hora para dormir, quando é a hora para acordar. E isso é um dos principais fatores que está ocasionando esse problema para dormir, essa insônia na maioria aí da população.
Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para o senhor. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. E agora eu tenho um recado para você. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas por apenas R$ 15,00 por 15 dias. Isso mesmo que você ouviu. No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, né? E ó, calma que ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o app TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perca mais tempo, venha para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu? Porque quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. E a seguir, Santos apresenta plano de auxílio econômico para minimizar impactos da pandemia. Os detalhes você confere no próximo bloco. Até já! O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Você sabia que mais de 63 milhões de pessoas estão no SPCI Serasa? Será que você faz parte dessa estatística? Se faz, não tem problema. Nós vamos te ajudar, nós vamos pagar as suas dívidas para você e depois você nos devolve com parcelinhas de R$ 29,90. Cabe no seu orçamento? Acesse agora o nosso site www.pagminhasdividas.com.br. Você pode ajudar a Fiapaz comprando o Hipercap e cedendo direito de resgate. Ô amigão, tem como arrumar o meu pneu? Tem, acho que R$10 não dá. Vixe, mas eu só tenho R$10. O que dá pra fazer então? Com R$10 você compra o Hipercap Litoral, concorre a dinheiro e um Creta, zerinho. No Super Giro 20 prêmios de R$1.000. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, R$10 mil em cada. E no quarto sorteio, um Creta. É isso mesmo, um Creta 0 km. Hipercap, ajude e concorra. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a própria substância. Simone de Beauvoir. E o Santos estreia hoje na pré-Libertadores. A equipe enfrenta o Deportivo Lara da Venezuela na Vila Belmiro. O sonho do tetracampeonato da Libertadores começa hoje para o Santos. Às 7h15 da noite, na Vila Belmiro, a equipe enfrenta o Deportivo Lara da Venezuela na estreia da pré-Libertadores. O Peixe entra em campo com 2 metas para levar vantagem ao duelo de volta marcado para a semana que vem na casa do rival: vencer e não tomar gols na Vila Belmiro. Mas, para atingir os 2 objetivos, o Santos tem de superar alguns desfalques. O time não conta com Caio Jorge, que está machucado, além de Pará e Marinho, que se recuperam da Covid-19. Desta forma, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo no gol, Sandro, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan na linha de defesa, Sandri, Alisson e Gabriel Pirani no meio-campo e o ataque com Lucas Braga, Jean Mota e Soteldo. Uma série de iniciativas da Prefeitura de Santos, em conjunto com a Câmara dos Vereadores, pretende minimizar os impactos causados pela pandemia. O Plano Municipal de Auxílio Econômico vai atender aos comércios e às pessoas em vulnerabilidade social. Para falar um pouco mais sobre este assunto, a gente conversa com o presidente da Câmara, Adilson Júnior. Tudo bem? Adilson, seja muito bem-vindo. Como vai? Obrigado, Roberto. Tudo bem? Uma alegria estar aqui. Fala um pouquinho que iniciativas são essas. A gente vem aí um pacote de bondades, é isso que a gente pode chamar? Exato. Acho que é necessário o plano de ações, né, para que a gente possa diminuir o impacto justamente financeiro, econômico que as pessoas, os empresários estão sofrendo. Primeiro, na questão econômica, o prefeito fará um decreto de moratória nas taxas, em diversas taxas, para os comerciantes. E na área social,
Nós aprovamos o ano passado um programa que chama Capacita Santos, que vai capacitar 2.000 pessoas, né? E receberão R$300 por mês ao longo de 3 meses nesse primeiro momento. Então logo deve vir um novo projeto, que é o Capacita Santos 2, feito pela Secretaria da Prefeitura, né, que capacitará mais 2.000 jovens que também receberão de R$300 a R$500 mensais. Além disso, Roberta, nós vamos continuar com o programa feito pela Secretaria de Educação, onde mais de 24.000 alunos da rede estadual receberão também uma cesta básica ao longo de 3 meses. E isso, desculpa, Dilson, mas as crianças que estão indo presencialmente à escola ou as que também estão de forma remota também recebem? Não tem o critério se ela for presencialmente ou remota, estar matriculada e também atender ali os critérios, principalmente de baixa vulnerabilidade, né? Mas é um número significativo, é quase que a totalidade dos nossos alunos, são mais de 24.000 crianças que poderão receber mensalmente, como já receberam no ano passado, uma cesta básica por mês. E também tem as famílias de vulnerabilidade, né, de baixa vulnerabilidade, ou de alta vulnerabilidade, melhor dizendo, que estão inseridas no CAD Único, aí através da Secretaria de Assistência Social, estamos falando de 2.400 famílias que receberão por 10 meses também um auxílio financeiro de R$300 por mês, né, cadastrados aí pela Secretaria de Assistência Social. Esses 3 programas, o Capacita Santos, as cestas básicas pela Secretaria de Educação e as 2.400 cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social, darão um custo de R$11.900.000. E esses recursos são os recursos da Câmara. A Câmara, então, enviará dos seus recursos próprios para a Prefeitura, para que todos esses projetos possam verdadeiramente acontecer na ponta, né, e beneficiar essas famílias. Agora, dentro desse projeto, a gente tem ações de iniciativa fiscal, é isso? Exato. A gente sabe que mais de 30.000 empresas estão inseridas nessa moratória em Santos e algumas delas não tiveram oportunidade de pagar taxas, que é diferente de impostos. Estamos falando de taxa de publicidade, taxa do lixo, do lixo séptico, principalmente consultórios, né, e alguns outros ramos ligados à questão da saúde. Para quem paga o ISS fixo, né, uma modalidade quem paga fixo, teve dificuldade de pagar desde o início do ano. Isso vem acarretando em juros de mora. Então, o que o prefeito Rogério Santos fará? Fará um decreto de moratória. Então, se essas pessoas não pagaram por dificuldade ou continuarão não pagando também pela dificuldade imposta pela questão do Covid, terão até o final do ano para pagar sem juros e sem incidências de mora, ou seja, na dívida original lançada. Vereador, todas essas ações já estão valendo ou elas começam a valer a partir de quando? Da questão da educação já vale a partir desse mês, será feito aí, capitaneado pela secretária Cristina Barleta, ou seja, a partir da educação. Da mesma forma, esse mês já começa a valer também na assistência social, capitaneado pelo secretário Cacamota. O Capacita Santos também será feito pela Secretaria de Inovação, pela secretária Celi, né, sob o comando aí do prefeito Rogério Santos. Já vão começar a partir desse mês. O Capacita 2 é que demanda de projeto de lei que o prefeito ainda mandar. Mas 2.000 jovens, pessoas que se inscreverem, já serão beneficiados e numa segunda rodada, então logo o projeto vem à Câmara, será aprovado para que nós capacitemos mais 2.000 também. E os projetos de moratória também devem entrar na Câmara ainda essa semana, senão no início da próxima semana. Ok, vereador, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí nessa notícia tão boa que a gente tem, né, no meio de tanta notícia ruim. Verdade. Eu que agradeço aqui a oportunidade, sempre à disposição a você e aos nossos telespectadores. Obrigado. Muito obrigada. O Tati Cidade desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode participar com a gente. Mande sua denúncia e sugestão de pauta pelo 996570636. A gente se vê. Até mais. Tati Cidade. Oferecimento LID. Quem é líder participa. Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes.